Padre Vitor, irmãos e irmãs, nós temos 3 motivos muito especiais para celebrarmos este domingo da Páscoa. O primeiro motivo é o motivo principal entre todos aqueles que são importantes. O mais importante é que nós celebramos o domingo do Bom Pastor. O que significa ser um bom pastor? Quem é o bom pastor? O que significa dizer que Jesus é um bom pastor? Primeiro motivo que nos traz a Santa Missa de hoje é refletirmos sobre a figura do bom pastor. Celebramos também o Domingo das Vocações. Muitos acreditam que vocação significa apenas dizer ser padre, ser freira. Vocação é um chamado de Deus ao serviço para diferentes estados de vida. Pessoas casadas, celibatárias, muitos que vivem a sua profissão de uma maneira digna. Existem diferentes chamados de Deus. Por fim, nós celebramos, e não menos importante, o Dia das Mães. Todos nós aqui, sem exceção, estamos aqui porque um dia nossa mãe nos disse um sim. Qual é a relação entre o bom pastor, a vocação, as diferentes vocações e a maternidade? Estas 3 realidades que nós estamos celebrando hoje têm algo em comum, que é o serviço. Seja o bom pastor, seja as vocações, seja a maternidade, é um serviço. Tanto a maternidade quanto as diferentes vocações têm como referência o bom pastor que é Jesus. Quando nós falamos de bom pastor, primeiramente nós precisamos entender o que o bom pastor não é. Pegamos o título bom pastor. O bom pastor é uma pessoa boa, o próprio nome diz. E muitos pensam que ser um bom pastor significa ser uma pessoa permissiva, permitir tudo. Me recordo uma vez, não quero criticar um irmão padre, um irmão no sacerdócio. Me recordo uma vez eu estava no Brasil, alguns leigos me procuraram e disseram assim: padre, o padre da nossa paróquia é muito bom, mas a paróquia está muito desorganizada, todo mundo faz o que quer. Ele sempre diz sim para tudo, tudo é permitido, tudo é certo. Cada um pode tomar as decisões que quer, mas a paróquia está sendo destruída. Ser um bom pastor não significa sempre dizer sim. Ser um bom pastor significa zelar pelo bem das ovelhas, zelar pelo bem daqueles que são confiados a cada um de nós. Quando nós ouvimos este título bom pastor, parece que é algo muito distante da nossa realidade, porque nós não temos tantas ovelhas, nós não temos a realidade rural como era na época de Jesus. Então, quando o padre fala de bom pastor, nós vamos tentar entender a figura do presidente, a figura do empresário, a figura do pai, da mãe, do professor, do padre. Eu penso que todos nós, principalmente aqueles que já têm uma certa idade, todos nós, de certa forma, exercemos uma liderança na sociedade. Seja na nossa família, seja fora da nossa casa, todos nós exercemos uma liderança. E como que nós devemos exercer essa liderança e sermos pastores como Jesus foi? Primeiramente, não importa qual a liderança que nós exercemos, nós precisamos entender aquilo que nós fazemos como um serviço. Nós podemos ser a pessoa mais importante da sociedade, nós podemos ter o título mais importante de todos. Toda liderança, todo trabalho que nós fazemos deve ser considerado como um serviço. E se é considerado como um serviço, nós precisamos amar aquilo que nós fazemos. A vocação não pode ser um peso. A vocação, seja a maternidade, a vocação, seja uma vocação na sociedade, não pode ser uma cruz a cada um de nós. E nós precisamos também lembrar a cada um de nós que a vocação, o motivo da vocação é Deus, é nosso Senhor. Muitas vezes nós vivemos e esperamos recompensas humanas, gratificações humanas. Naturalmente nós vamos nos sentir desapontados,
vamos nos sentir tristes e muitas vezes desanimados. São Paulo diz em uma das suas mensagens, uma das suas cartas, que Deus não permite uma cruz maior do que aquela que a gente pode suportar. Em outras palavras, nós poderíamos dizer que Deus não permite uma vocação e uma missão além da nossa sabedoria, além da nossa capacidade humana de exercê-la. Por isso, todos nós que estamos aqui presentes, quando nós olhamos para a nossa vocação, você que é pai, você que é mãe, você que tem um trabalho na sociedade, a sabedoria que nós precisamos, ela vem de Deus. E a sabedoria que nós precisamos, ela já está em cada um de nós. Para vivermos bem esta sabedoria e esta missão, o Padre continua dizendo aquilo que eu disse no início da reflexão: nós precisamos ter Jesus como bom pastor, como o maior exemplo e maior referência a cada um de nós. Se vocês, Padre, poderia fazer esta pergunta, eu faço essa pergunta, mas nós não temos tempo para todos responderem. Gostaria de perguntar individualmente a cada um de vocês. Pense em 3 pessoas que você conhece que é muito feliz. 3 pessoas que são muito felizes. Gostaria de conversar pessoalmente com cada um de vocês e ouvir a resposta de cada um de vocês. Pense em 3 pessoas que você conhece que é muito feliz. Naturalmente você vai pensar alguns nomes, pode ser alguns que você nem se encontrou ainda pessoalmente, alguns vão pensar em Madre Teresa de Calcutá, talvez alguém pense no Papa Francisco, em um presidente da República, alguém pensa em alguém da igreja, tem gente que vai pensar na esposa, no esposo. Pense em 3 pessoas que são muito felizes. E aí você vai pensar em 3 nomes, pode ser que você pense em mais. E depois, se o Padre fizer outra pergunta, pense agora em 3 pessoas que você conhece, que são as 3 pessoas mais caridosas e mais bondosas que você conhece. Possivelmente, muitos de nós vamos pensar nas mesmas pessoas. As pessoas mais felizes que existem, consequentemente, são as pessoas mais bondosas que existem. À medida que nós vamos fazendo bem, à medida que nós vamos servindo, nós vamos encontrando a felicidade. A felicidade ela é encontrada quando nós vivemos para nós. A felicidade não é encontrada quando nós fazemos apenas aquilo que nós queremos. A felicidade é encontrada quando nós seguimos o modelo que é Cristo. O modelo que é Cristo é um modelo de serviço. Uma grande santa da igreja, Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena teve mais de 20 irmãos e irmãs de sangue. Imagine os pais, vários irmãos. E ela, se o padre não está enganado, ela era mais jovem. E de repente ela resolveu ser religiosa. E os pais, a princípio, mesmo sendo muito católicos, italianos, não gostaram daquela ideia e pediram para Catarina ir para um cômodo no fundo da casa e viver praticamente sozinha. E viveu sozinha por muito tempo naquele cômodo, rezando, fazendo jejum. E ela tinha uma sabedoria muito grande, uma sabedoria que vinha de Deus. Ela era analfabeta, mas sempre com a ajuda de alguém para escrever, ela se tornou conselheira das pessoas mais importantes da sociedade, de reis, de grandes líderes e até do Papa. Naquele período, no século XIV, o Papa tinha deixado Roma, tinha ido para Avignon, na França. E ela escreveu para o Papa e dizia: doce Cristo na terra, o seu local não é na França, é em Roma, volte para Roma. Imagine uma jovem analfabeta de uma cidade pequena, escrevendo e corrigindo o Papa. E muitas pessoas a procuraram. E depois, a pedido do seu diretor espiritual, ela escreveu um livro chamado O Diálogo. O diálogo, nos números pares, ela faz uma pergunta a Deus, nos números ímpares, Deus responde. E acontece um diálogo natural entre ela e Deus, algo que é belíssimo. Em um dos momentos desse livro, ela teve uma visão do inferno. E depois ela narra o inferno de uma forma muito curiosa. Nós temos Dante, nós temos muitas pessoas que falam sobre o inferno.
Os pastorinhos viram o inferno e ficaram assustados. As pessoas que viram os pastorinhos de Fátima diziam que pareciam que os pastorinhos estavam mais velhos, pareciam pessoas idosas, de tão assustadas que estas crianças ficaram. Catarina de Sena, ela descreveu o inferno. Teologicamente nós chamamos o inferno de um estado de vida. Ela definiu o inferno como um lugar. E aí as pessoas perguntaram: mas Catarina, um lugar, que lugar que é este? E ela dizia: um lugar de muitos nãos. O inferno é o lugar do não. O lugar do não. Uma pessoa que não está disponível, que não tem tempo, que não serve, que não ama, que não cuida, que não ajuda, que não é misericordiosa. E ela continuou dizendo: o inferno, segundo Catarina, é um local de muitos nãos. Quando eu ainda estava no seminário, um formador disse, seminarista, disse: Daniel, quando você for padre, você vai precisar de pessoas para lhe ajudar, e pessoas na paróquia, porque o padre não pode fazer tudo, o padre precisa de ajuda de pessoas. E quando você for procurar alguém para lhe ajudar, o padre quer te dar um grande conselho: não procure alguém que tem muito tempo livre, alguém que está muito desocupado. Procure alguém que está muito ocupado. Eu achei muito estranho. Como que eu vou procurar alguém que está muito ocupado? Alguém que está muito ocupado não tem tempo para nada, eu tenho que procurar quem tem tempo. E ele me disse: e aí que você se engana, seminarista, porque quem está desocupado, está muito livre, não quer fazer nada, possivelmente não vai assumir nada. Procure quem está ocupado, porque quem está ocupado é como um coração de mãe. Tem sempre local, tem sempre lugar, tem sempre espaço para algo mais. A felicidade da nossa vida está na nossa capacidade de servir. À medida que nós nos tornamos sentido para a vida de alguém, a nossa vida ganha sentido. Disse várias vezes em missas de funeral, e eu perguntava assim às pessoas: imagine se você, perdoe pelo exemplo, eu dizia e digo agora, perdoe pelo exemplo. Muitas pessoas não gostam de ouvir falar sobre morte, mas imagine que você falecesse hoje. Para muitos de nós seria uma grande alegria, nós iríamos nos encontrar com Deus. Se você falecesse hoje, excluindo as pessoas da sua família, daqui 6 meses, quantas pessoas que teriam saudades de você? Se você falecesse hoje à noite, daqui 6 meses, quantas pessoas teriam saudades de você? Muito mais do que dizer nomes, eu digo com toda segurança e sem medo de errar: aquelas pessoas que você amou e serviu com um coração sincero. Ame e sirva com um coração sincero. Eu gostaria de encerrar esta reflexão dizendo: graças a Deus, nossa comunidade de língua portuguesa em Macau é uma comunidade que vive uma vida financeira estável. Muitos de vocês, muitos de nós, eu me incluo como brasileiro, nós não conseguiríamos ter uma vida tão estável, digo também financeiramente, como aquela que nós temos aqui em Macau. Hoje Macau é uma sociedade próspera economicamente. Dizem que o desemprego em Macau é 1,5%. Metade destas pessoas que estão desempregadas não querem trabalhar, e outras metade ninguém quer empregar, porque é pessoas que tiveram grandes problemas em outros empregos. Então, uma sociedade praticamente sem emprego. E muitos de nós exercemos liderança na sociedade. Nós temos pessoas aqui de alto grau de liderança na sociedade. Muitos têm uma empregada doméstica em casa. Trate bem as pessoas que são subordinadas a você. Tratar bem não significa ser como aquele sacerdote que diz: pode fazer tudo o que quer, tudo é permitido, tudo está correto, cada um pode fazer tudo o que quer. A paróquia estava destruída. Mas tratar bem significa lembrar que todas as pessoas que existem, sem nenhuma exceção, são filhos e filhas de Deus. Uma das coisas que mais me entristece, e
para mim causa mais contradição é de repente ver uma pessoa beijar a imagem de Nossa Senhora de Fátima, fazer novena a Nossa Senhora de Fátima, chorar nos pés de Nossa Senhora de Fátima, e depois de alguns minutos tratar mal uma filipina ou uma pessoa pobre da sociedade. Nossa Senhora era empregada doméstica, Maria era do lar, Maria era analfabeta, Maria era mulher dos aventais, do tanque, de lavar roupa. Maria era mulher das mãos calejadas e grossas. Linda a imagem de Nossa Senhora de Fátima, e talvez, eu penso que é a mais linda de todas, mas Nossa Senhora não tinha rostinho de boneca não. Nossa Senhora tinha rosto machucado, arranhado, sangrando. Trate bem as pessoas, trate bem as pessoas. Eu encerro dizendo, me recordo quando eu deixei o Brasil e vinha para Macau, meu pai, um homem muito sábio, seu Antônio, me deu 3 conselhos. E ele disse: filho, o primeiro deles, os 2 primeiros você já ouviu desde quando você saiu de casa para ir no seminário. Cuide da sua saúde e tenha boas amizades. Agora o terceiro conselho: trate bem as pessoas e respeite as pessoas, que as portas se abrirão para você em qualquer lugar do mundo, em qualquer sociedade, mesmo que você não fale a língua. Que esta lição fique no nosso coração. Tratar bem as pessoas, independente de quem elas são, independente do título, independente do que elas fazem, é um grande sinal de cristianismo, é um grande sinal de maturidade na fé e de seguimento de Jesus. Irmãos e irmãs, em silêncio, façamos agora a nossa oração. Em silêncio, peçamos esta graça, a graça do sim. O céu é o local de muitos sims. Peçamos esta graça, a graça de fazermos algo para a igreja, algo que ajude a nossa sociedade a ser melhor. Peçamos agora a graça de amarmos a nossa missão, amarmos as nossas ovelhas. Você que é pai, você que é mãe, o seu filho, a sua filha são como ovelhas para você, você deve cuidar. O seu trabalho, aquilo que você exerce, mesmo aqueles que não estão totalmente satisfeitos com o trabalho, lá no seu trabalho você também exerce um pastoreio. Peçamos a graça a Deus do amor e da fidelidade àquilo que nos foi confiado. Peçamos tudo isso por intercessão de Nossa Senhora. E que através desta Ave Maria que nós vamos rezar agora, todas as mães da nossa comunidade, todas as nossas mães sejam abençoadas, e que Deus também nos conceda muitas e santas vocações para a Santa Igreja, de uma forma muito especial para a Diocese de Macau. Peçamos tudo isso por intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre.